Prepara-se para ir à polícia. Bom, a consciência política não se ganha de uma vez. Aliás, nunca está terminada. Tem que se renovar em cada momento da vida. Eu comecei a ter alguma consciência política a partir do convívio com os meus pais. Eu sou filho de um casal pequeno burguês. O meu pai era pequeno comerciante. Era, não direi ateu, era agnóstico, era anticlerical e tinha o suficiente para não gostar do fascismo. Mas não tinha consciência desse facto e por isso a sua luta era muito pequena. Mas, de qualquer modo, a partir do seu exemplo e da minha mãe, eu sempre fui, de certo modo, avesso a submeter-me àquilo que à minha volta havia. Andei numa escola primária num bairro e talvez o primeiro ato de consciência política que eu tomei foi quando fiquei espantado e, de certo modo, indignado pelo facto de ser o único daquela escola que continuou a estudar. Todos os meus colegas terminaram a sua vida de estudante com a quarta classe, alguns nem com isso, nem com a quarta classe. Eu fiz a quarta classe, meus pais com sacrifício meteram-me no liceu, Pedro Nunes, meninos, filhos de banqueiros, filhos de secretários de Estado, ou ministros, e esse choque contrapôs-se ao outro do bairro popular, do bairro em que eu tinha sido o único a sair para ir para o liceu. E lembro-me, como primeiro ato, digamos, político que tive, foi nas eleições do Norton de Matos, em 47, 48, em que no liceu houve alguns colegas meus que propuseram uma votação. Eu votei. Foi a primeira vez que votei. Portanto, foi o primeiro arremedo de consciência política, de escolha. E votei no Norton de Matos, obviamente, porque em minha casa a simpatia ia para o Norton de Matos. E depois, no Pedro Nunes, passei para Dom João de Castro, aqui perto. No João de Castro tive alguns colegas que misturavam as duas situações, a situação do filho de boa família, de família bem instalada, e outros que eram os iguais a mim, ou menos do que eu, filhos de gente mais pobre, mais abaixo na escala social. E lembro-me de um ato que foi para mim muito importante. Foi como, na altura, para vir para Dom João de Castro, para a linha G de Económicas, sou economista, era preciso fazer um trajeto de autocarro. O pai dava-me todos os dias 6 escudos para o autocarro e eu conseguia transformar esses 6 escudos em muito dinheiro, na altura. Vinha a pé até Santos, tomava o carro operário, por isso não dava mais cedo, e custava 15 tostões, ida e volta. Portanto, foi o primeiro ato de economista também. E tomada de consciência. Fez muito bem o contacto com aquelas madrugadas operárias e ajudaram a cimentar alguma coisa. Depois fui à universidade, meus pais, como eu nunca tinha chumbado, fizeram o sacrifício de continuar a pagar-me os estudos. Era sacrifício, sempre com uma sentença. Tu podes chumbar 1 ano, não chumbas 2. Ao segundo, acabou os estudos. Não foi preciso, nunca chumbei nenhum ano, porque gostava de estudar, gostava de aprender, gostava de responder aos meus porquês. E na universidade, naturalmente, na Faculdade de Economia, chamada então ICEF, associei-me logo à Associação de Estudantes, trabalhei na secção de folhas e fui tomando consciência aos poucos. Tive a sorte de ter colegas de turma, colegas de ano, que me ajudaram. Os
primeiros atos efetivos de manifestação foi aos 5 de outubro e ao cemitério de São João homenagear os republicanos, o que dava origem, por vezes, a fugas à polícia a cavalo, a republicana. Portanto, foi uma espécie de batismo na tomada de consciência. Depois foi o estudar, foi o procurar resposta para alguns porquês e continuo na mesma, a procurar a resposta para alguns porquês. Portanto, este processo de tomada de consciência teve um ponto muito importante quando um colega da associação estava na Associação de Estudantes, era vice-presidente da secção de folhas, mas fez-me uma espécie de convite informal, se eu não queria ver mais coisas, saber mais coisas. Eu disse logo que sim. E quando acabei o curso já estava no partido, já tinha tomado responsabilidades militantes, mas essas militantes foram postas um pouco de salmoura, digamos assim, porque eu, quando me puseram concretamente a proposta para aderir ao partido, disse: deixem-me voltar de Angola. Porque fui a Angola em viagem de fim de curso e vim de lá completamente decidido. Foi uma viagem de fim de curso extraordinária. Foram 15 dias pelas picadas de Machimbombo, a sentir a realidade do que era o racismo, do que era a desigualdade, do que eram as soluções de Salazar, como a de Sela. Como a de Sela é a coisa mais abstrusa que se pode imaginar. Era a ocupação de um espaço tão grande como Portugal por famílias que se jogavam para lá, pondo na orla, na fronteira desse espaço, toda a gente nativa. Não podia haver trabalho negro. E isso era-nos mostrado como uma experiência que seria a ideia, a colonização interna, mas o interno até Angola, até Moçambique, até onde fosse. Foi um outro dado muito importante para a tomada de consciência. Por isso, quando voltei, disse: estou inteiramente de acordo com as vossas posições, reforço-as com a minha posição e aderi ao partido. No dia 19 de dezembro de 61, eu estava na célula dos economistas, uma célula formada por 5 ou 6 economistas, com um camarada clandestino que nos controlava, era o termo, sem nada de pejorativo, que controlava o nosso trabalho. E tive primeiro o Ângelo de Veloso, depois tive o Pires Jorge, e no dia 19 de dezembro de 61, o nosso controleiro era um camarada que eu não sabia o nome, sabia o pseudónimo, mas só sabia o pseudónimo. E combinou-se um encontro para discutirmos, em dezembro de 61, o Orçamento de Estado, vejam lá, o Orçamento de Estado daquela altura. Eu esperei por ele à hora marcada, eram 8 da noite, numa transversal à Rua dos Lusíadas. Ele não apareceu. Eu fiz aquilo que se chamava a hora do recurso, fui dar uma volta, por o mais larga possível, e uma hora depois estava à espera, não apareceu. Era o José Dias Coelho. Foi assassinado quando vinha ao meu encontro, na Rua da Creche. O que só soubemos muito mais tarde, muitos dias, 3, 4 dias, 5 dias mais tarde, 6 dias, uma semana. E a morte desceu à rua. Foi um episódio muito marcante porque aquele camarada que eu estava à espera, que não tinha nome, tinha um pseudónimo, vinha saber que era um homem como José Dias Coelho, um escultor, um artista enorme e um homem ainda mais enorme que artista, e que foi assassinado quando vinha ao meu encontro. Portanto, foi um episódio que
como é evidente, reforçou essa tomada de consciência que perguntou como é que ela se foi formando. Foi-se formando. E para mim, o dia 19 de dezembro de 61 é um dia muito marcante, porque nunca esqueço esse dia e lembro esse dia em muitos outros dias. Eu fazia parte de uma célula de jovens economistas que tínhamos como tarefa, entre muitas outras, aquelas tarefas formais de organização que todos tínhamos, da cota, de administrações, dos protestos. Tínhamos a tarefa de informar os camaradas do partido que viviam na clandestinidade com pareceres, com opiniões de economistas. Éramos jovens economistas e, concretamente, essa reunião marcada com o José Dias Coelho era para conversarmos sobre o Orçamento de Estado, o Orçamento Geral do Estado, que era a nossa ferramenta profissional. E para mais numa altura em que tinha rebentado a guerra colonial, no princípio do ano, era importante saber nessa altura como é que essa guerra colonial, essa decisão de Salazar para Angola ir em força, se repercutia no Orçamento de Estado. Era uma das coisas. Entretanto, havia o Plano de Fomento. O Plano de Fomento tinha sido criado em 53, primeiro. O segundo plano de fomento foi de 59 a 63. Era estudar o plano de fomento, ver como é que ele servia ou não servia os problemas portugueses e dar a nossa opinião. Isto era um aspecto específico, mas o aspecto geral político acompanhávamos como qualquer militante do partido, com esta especificidade relacionada com a nossa profissão. Eu fui preso em 63, na sequência de muita coisa, porque, entretanto, em muita coisa me meti também. Fui dirigente do CDUL. O CDUL era uma entidade da Universidade Portuguesa que nós, associações de estudantes, arrancámos da Universidade Portuguesa e depois conseguimos que o CDUL fosse uma associação das associações de estudantes. E eu fui o segundo presidente. Depois não fui homologado porque as minhas posições não eram de acordo com o regime. Portanto, não só tinha atividade clandestina, tinha essa atividade. Entretanto, fui para o atletismo. Entretanto, joguei futebol, muito, no CIF. Portanto, em todas as atividades, eu procurava ser um homem consciente e companheiro e procurava na prática aquilo que em teoria nós defendemos. Por isso estava referenciado, mas houve na altura o que eu chamo um rasgão na cobertura clandestina com uma traição. Houve um camarada ex-camarada que ou não suportou ou se passou para o outro lado, e daí houve uma quebra muito grande no chamado setor intelectual. E para já também houve outro aspecto importante. Nos dias 1 e 8 de maio de 62, houve em Portugal manifestações muito importantes, muito importantes, que de certo modo afrouxaram um pouco, pela sua importância, as reservas e as defesas da clandestinidade. E isso, juntamente com a traição que referi, levou a que a PIDE chegasse a conhecer coisas que queria conhecer e foi uma leva tremenda. Foram muitos médicos presos, muitos engenheiros presos, os economistas fui eu e o Herberto Goulart. Quando eu fui preso, o Herberto Goulart fugiu, foi apanhado nos Pirineus, no meio de muitos clandestinos, e foram distinguidos. Ele e um médico, o Jaime Moreira, vieram da fronteira de Espanha para a França, entregues à polícia política. Eu trabalhava como economista, trabalhei em vários lados,
Comecei por uma pequena empresa da minha aldeia, de seleção de madeiras. Depois fui para a Siderurgia Nacional, primeiro aço português, no Seixal. Fui técnico de siderurgia durante algum tempo. Era um lugar, digamos, esperançoso para um economista que quisesse fazer uma carreira de economista exclusivamente. Mas eu não queria ser só economista. Queria ser cidadão e economista. E depois, na siderurgia, houve algumas coisas que me desagradaram e fui para um instituto lusofármaco. E quando fui preso, estava no Lusofármaco, que era o primeiro laboratório nacional de produtos farmacêuticos. Foi uma prisão, sob esse ponto de vista, muito marcante para mim. Às 7 da manhã ou 6 da manhã, fui para António Maria Cardoso. António Maria Cardoso começaram com o interrogatório e depois fui para o Aljube. Estive no Aljube nos Curros. Os Curros é uma cela, eu estive na cela 2, que tem 1,10 m por 1,70 m, tem um bailico que baixa para que um homem deitado de 1,80 m pode esticar-se, porque é uma prateleira e onde se passa o dia todo. Tem muito mais que 24 horas. E esse bailico, quando desce com uma espécie de colchão, que é palha, é pó, é asma. Foram 8 dias de pesadelo, e que eu chamo preparatórios do interrogatório. Mas é preciso reagir a isso. E lembro-me que a minha reação foi a descoberta de diagonal. Eu gosto muito de contar a descoberta de diagonal. É o estar num espaço de 1,10 m por 1,70 m, com o bailico levantado, ter esse espaço só. Então o dia passa-se assim. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Espera aí. E a diagonal? 1, 2, 3, 4. Não calculam que isto é de alegria. E isto é uma maneira de preencher o dia. Preencher horas de pó, de palha, de repressão violenta. Os curros eram, felizmente posso dizer, eram preparatório dos interrogatórios de tortura muito importantes. Era uma forma de nos preparar para aquilo que era o interrogatório de tortura. Depois saí dali e fui para António Maria Cardoso. Foram uns dias e umas noites sem dormir. Foi a tortura. Foi o regresso ao Aljube, para a Maria Geral. E o Herberto e eu fomos os economistas distinguidos, com a acusação, o julgamento, tudo aquilo que fez com que tivesse estado uma pena de 14 meses, com suspensão de ex-políticos por 5 anos, e saí em fevereiro de 64. Depois saí da prisão, em condições muito difíceis para mim. Não voltei à vida tal e qual como era antes. A minha atividade clandestina foi cortada, era impossível tê-la. E só voltei a ter algum contacto com clandestinos, como militante clandestino, em 71 ou 72, não, em 69. Porque, entretanto, fui candidato
às eleições de 69, quando foi a primavera marcelista, entre aspas. Nessa altura fui convidado para ser candidato por Leiria, para o MPCDE, uma lista unitária que era importante. Na altura havia a lista da CELD e da CDE. A CDE era a lista não dos comunistas, mas que os comunistas tinham predominância. A CELD era a lista dos socialistas, que entanto nem sequer existiam como partido. E em alguns distritos do país houve possibilidade de haver unidade. E eu sinto-me contente por no meu currículo, valha ele o que valer, fiz parte de uma lista que era de unidade. Era o número 3 da lista, eram 12. Era o Vasco de Gama Fernandes, que foi Presidente da Assembleia da República, era o Vareda, que era um advogado muito conceituado de Leiria, era eu, o jovem economista de Orem. Foi uma campanha extraordinária. Eu, na minha juventude de então, quero manter, na minha juventude de então, fiz uma grande campanha, sem falsas modéstias. E voltei a uma atividade muito permanente, de colóquios, de conversas, de transmitir aos outros o que eu tinha pensado, que tinha aprendido e assimilado. Fiz de colóquios por todo o país. Falei desde Chaves até ao Algarve. Era convidado para fazer colóquios. E depois, neste processo, às tantas, vejo-me de novo envolvido na militância ligada à continuidade. Ajudei como foi possível. Entretanto, liguei-me à luta pela paz ligada a um movimento pela coincidência pacífica, um movimento muito importante que se criou nessa altura a partir dos partidos comunistas, a partir dos países socialistas, e com o apoio e a colaboração muito importante de católicos, fez-se um movimento pela coexistência pacífica. Era um movimento que se chamava A Paz na Mão dos Povos. A Assembleia Geral desse movimento foi em 72. Eu fui a Bruxelas. Esse fórum que foi muito importante para a minha vida e não só. A luta pela paz foi uma faceta muito importante. Eu estive nela, tinha alguma notoriedade, porque escrevia no Diário de Lisboa, tinha a secção de Economia do Diário de Lisboa, escrevia na Serra Nova. Eu, quando olho para trás, para a minha vida, há uma coisa que eu gosto de dizer, nunca parei. E quando não tinha a possibilidade de fazer aqui, fazia ao lado, mas contribuindo para o mesmo. Houve outro acidente de percurso nessa altura, em que houve uma outra traição. Eu não chamaria traição porque é o que pode mais exemplificar o que é alguém que dá a PIDE informações que a PIDE queria ter. E houve nessa altura, em 72, 73, um outro recuo, mas esse recuo foi a tempo, digamos, de precaver e não houve consequências nessa altura. Mas houve mais tarde, porque nessa atividade de não parar, fiz uma experiência que me deu muito gozo, deu muito prazer. Como gosto muito da comunicação social e gosto muito da televisão e dos jornais, tinha um grande contacto com a comunicação social belga, de Bruxelas. Até porque, diga-se de passagem, isto é difícil, abro um parêntese. O primeiro artigo que eu escrevi como economista
foi em 61 ou 62, ainda antes da prisão, sobre a integração europeia. Falava da possível final da EFTA e da adesão do Reino Unido à CEE, e por isso convidaram para escrever um livro sobre, creio que é o primeiro livro que foi escrito em português, sobre o que é o mercado comum, numa editora 70, edições 70. E por isso estava ligado a Bruxelas também, não só por razões familiares, mas porque queria acompanhar de perto o que estava a acontecer. Acompanhei o acordo comercial, que foi simultâneo com a integração do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca na chamado Mercado Comum, na Comunidade Económica Europeia. Portanto, foi uma atividade muito visível, visibilidade que agora não tenho, naturalmente, mas na altura era muito visível. Diário de Lisboa, Serra Nova, várias coisas, rádio. Por isso, na ligação com a comunicação social belga, particularmente essa ligada aos aspectos económicos, tive uma vez um desafio de um técnico de televisão, mais tarde fez uma grande carreira, o Jorge Dubié, que era então responsável por um programa na televisão que se chamava 8 milhões 8. E esse programa era um programa que ia a um local ou a um país e retratava-o. E na altura, em 74, logo a seguir ao 16 de março, na Bélgica, o Jorge Dubié desafiou-me para eu ajudar num programa sobre Portugal. Disse logo que sim, e ajudei-o. Veio a Portugal, fez um programa de televisão excelente, em que retratava o Portugal de então. Entrevistou o Pereira de Moura, entrevistou o António Reis, entrevistou imensa gente e, por último, ia entrevistar um camarada meu como ex-preso político, que eu tinha arranjado. Acontece que esse preso político estava em liberdade, mas foi preso, no dia em que combinámos. Então fui eu que dei a cara. Porque o Jorginho diz, não, tem que haver aqui um preso político. Tu foste preso. Foi, mas não foi, não nada. O João Rato teve anos e anos, eu estive lá só 14 meses, não foi nada, não sou exemplo de preso político. Mas tem que ser. Então dei a cara como ex-preso político, em que disse o que é que faziam os presos, como é que era. E esse programa foi para o ar na Bélgica no dia 2 de abril de 74. E eu cometi o disparate, ou a imprevidência, de ir a Portugal. Fui a um Notícias da Amadora levar colaboração, no mesmo dia em que a PIDE foi a Notícias da Amadora. E lembro-me de um episódio muito curioso, que vou recordar amanhã, que amanhã faz 100 anos, homenageia-se ao Orlando Gonçalves, que era o homem de Notícias da Amadora. Estava-lhe a entregar os trabalhos, entra a PIDE, e a PIDE identificou toda a gente que estava lá, e quando está a identificar e a dizer para a central, para António Maria Cardoso, quem é que estava lá, está cá o Sérgio Ribeiro. Está, venha também. Então fui preso no dia 18 de abril. Tive coisas que posso dizer, tive sorte na vida. Foi uma sorte aquela prisão. Foi sorte porque, embora tivesse receado entre aquela semana, por ser muito difícil estar preso, possibilitou-me sair da cadeia daquela maneira, que é incontável. É quem saiu da prisão com a porta aberta pelo lado de dentro, dizendo, vá-se lá embora, tenha juizinho,
como um guarda mais simpático do que podia dizer. Desta vez não foi assim. Foi aberta pelo lado de fora. Entre o dia 18 de abril e o dia 25 de abril, não fui em interrogatório. Fui fazer aquilo que se chama, já então, o auto negativo. Era o auto em que o chefe de brigada nos punha algumas questões, a que, salvo raríssimas exceções, a resposta era não respondo. Não respondi. E o chefe de brigada então era o Tinoco. O Tinoco disse, olha, em relação a si, tenho aqui muita coisa. E pegou assim nos papéis. Não sei por onde começar, faço lá embora. Fui embora. Esperando que começaria num dia qualquer. Ele perguntava, então isto aqui, então aquilo ali, então aquilo lá. Tinha muito por onde pegar. A campanha eleitoral, o Diário de Lisboa, o Diário da Amadora, Bruxelas, Paris, muita coisa. Tinha muito para onde pegar. Não chegou a pegar. Foi primeiro um alívio enorme, depois uma alegria imensa. Foi indescritível o que sentiu na madrugada de 27 de abril, aqui perto, em Caxias, sair da cadeia, quando estava à espera da tortura, dos interrogatórios. Foi um ponto muito marcante. E depois foi o começo de uma vida nova. Que quem não tem a idade que eu tenho, quem tem menos de 60 anos, digamos assim, quem tem menos de 60 anos não pode calcular o que é que foi aquilo, para quem, como eu, estive 2 vezes preso e outros tantos, são tantos, muitos mais tempo preso que eu. Mas, de qualquer maneira, foi a sensação incrível de sair em liberdade para a liberdade. Não era sair da liberdade para a liberdade condicionada, para a prisão que continuava a existir. E foi um começo de uns meses muito bonitos, muito lindos, em que Portugal mudou, podia ter mudado muito mais, mas houve alguns apressados, houve alguns disparates, houve algumas faltas de consciência. De qualquer modo, foi uma mudança muito importante. A liberdade e a democracia, a partir de 25 de Abril, foi uma transformação no país. Mas a luta continuou depois. E, nesse aspecto, eu tive alguma participação de que gosto de falar. Foi o facto de ter sido o chefe de missão na primeira missão às Nações Unidas, à OIT, Geneve, em final de maio, princípio de junho de 74. Depois fui às 3 missões seguintes. A missão de junho de 74, em que um dos sponsors em trabalhos era uma proposta de expulsão de Portugal, pelo facto de, entretanto, a OIT e as Nações Unidas terem aumentado o número de países africanos, países novos e independentes, e de continuar com uma guerra colonial. Isso foi evitado, foi ultrapassado, e teve como consequências pessoais ter um grande contacto e uma grande ligação com os países africanos. Fui técnico das Nações Unidas para várias missões em Guiné-Bissau 2 vezes, em Cabo Verde 2 vezes, em Moçambique. E foi a minha atividade muito enriquecedora, não só pela teoria, mas pelo conhecimento no concreto que é ser uma ex-colónia. E, de certo modo, retomou aquilo que eu
comecei por tomar consciência em 58, quando acabei o curso e quando fui enviado de curso a Angola. Sou um apaixonado por Cabo Verde. Tive 2 missões em Cabo Verde que me encheram muito, quer profissionalmente, quer como pertença a um modo de viver que é marcado pelas condições atmosféricas. Era o arquipélago da fome, da seca, da miséria. Tornou-se um país que não era viável, como diziam, mas mais do que viável, com o esforço daquele povo. Cabo Verde é um país que eu admiro muito. E depois dessas experiências, particularmente Angola, Cabo Verde e Moçambique, fiz o tese de doutoramento, fui professor universitário, fazia aquilo que gostava quando fui convocado pelo partido para ir para Bruxelas e Estrasburgo como deputado europeu. Não fui deputado europeu, estive em deputado europeu durante 12 anos, toda a década de 90 e mais um ano e pouco em 2004, 2005, onde militei, cumpri a tarefa conforme me pareceu mais conveniente para o povo português e continuo a acompanhar tudo o que se passa à minha volta com grande interesse e intervindo quando posso.